Pois bem, meus caros, minhas caras, muito boa tarde. Aqui quem fala com vocês é o professor Marco Antônio Sabino, sou professor da FIA Business School desde 2013 e eu tenho a honra de receber hoje, na série dos nossos webinários, um amigo muito querido. Nós estivemos juntos numa das maiores empresas de radiodifusão do mundo, a Rede Globo de televisão, e viramos amigos e, apesar disso tudo, né, ele não está aqui só pelo fato dele ser meu amigo, ele está aqui pelo fato dele ter uma substância incrível para compartilhar e dividir com a gente. Eu apresento a vocês Paris Pedade Neto, que é executivo de tecnologia, publicidade, hoje é executivo da Natura. Paris, como é que você está, cara? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Marco. Marco não, Marco Sabino, professor, doutor, mentor. Eu estou muito bem, estou feliz. Essa novidade da Natura, né, não existia quando a gente combinou a live, né? Então esse tema super interessante, importante aí para o momento que a gente está vivendo, me anima, e ainda mais com essa sala cheia aqui que a gente já tem, que continuam entrando pessoas aqui. Estou super feliz de estar aqui, animado de poder trocar contigo. Tem vários amigos nossos aí, né, que já estão colocando no chat a presença, e a gente saúda a todos. Muito obrigado pela paciência e pela audiência, como eu coloquei no site, no chat, e ajuda o fato, né, Paris, de que, cara, de estar... Pô, a gente está aqui com 10 graus, né? Eu estou aqui em casa e tá embaçada a janela de tanto frio que está ali fora. Então, aproveitar esse tempo de sexta-feira gelada para a gente trocar um papo sobre esse tema, que é um tema altamente relevante, né? Eu queria começar, e a gente vai tratar disso aqui em tom de bate-papo, em tom rigorosamente informal. Eu queria começar, Paris, perguntando para você qual a sua noção. Você não é um cara de direito, né? E a gente ouve basicamente muita gente de direito falar de tecnologia, muita gente de direito falar de proteção de dados. Eu queria que você desse a sua perspectiva como um executivo, como executivo de negócios, da Lei Geral de Proteção de Dados. Como que você vê essa lei? Para você que é um sujeito que trabalha com dados, com inteligência de mercado, o que isso impacta para você? Como é que você enxerga essa regulação? Então, para a gente abrir e começar o papo, né, eu redefiniria eu como um profissional de inovação, né? E a inovação ela está sempre tentando ali, antes de que as coisas sejam conhecidas, estruturadas e controladas, né? Está tentando encontrar as oportunidades de mudança, de melhoria, de disrupção. Né? Nem sempre dá certo, mas quando dá, normalmente vale a pena. Por isso que é um assunto tão em voga, né? E quando a gente trabalha com inovação, a gente precisa da segurança jurídica, a gente precisa muito da parceria estratégica da área jurídica para que a gente possa construir com muita solidez um futuro negócio, né? Então, quando a gente fala de dados, de publicidade ou mesmo de canais digitais, é um erro você não considerar a área jurídica como um aliado desde o começo do projeto. Óbvio que isso depende de orquestração, depende de interesse, depende dos objetivos estratégicos da área jurídica da empresa, né? Mas eu vejo como fundamental, porque às vezes você começa um projeto pequeno que ele pode escalar, ele pode ter um potencial, e quando ele escala, às vezes é tarde para você tomar algumas decisões de mudança ou de segurança, que podem afetar todo o negócio. Então, eu vejo a área jurídica como um grande parceiro, né? No caso da LGPD, eu acompanhei desde o projeto de lei, quando existiam as duas versões, da Casa Civil e do Senado, com as suas particularidades, assim como a lei de referência, que seria o GDPR na Europa. E eu acho que essa é uma lei que ela foi criada porque estava acontecendo um abuso através dos meios digitais, principalmente, não necessariamente, mas principalmente dos meios digitais, de dados pessoais, que é um conceito que aqui no Brasil ainda é pouco conhecido pela sociedade civil, né? Quando você fala de Europa, Alemanha, Inglaterra, existe um outro conceito na sociedade. Aqui a gente vai
numa loja e preenche um cadastro para comprar uma camiseta, né? A gente não sabe nem Uhum. por quê, o que que acontece com esse dado, a gente não tem essa preocupação. E a lei veio em resposta a problemas mundiais de abuso de algumas empresas, muitas vezes empresas que não estão na mesma jurisdição que a gente, e colocando em risco coisas que hoje a gente já conhece, já sabe, como a própria democracia, né? Como interferência em eleições, e existe também espionagem industrial, existe um monte de outras coisas que entram nesse arcabouço assim, mas ela é uma lei que veio em resposta a um abuso, né, de um tipo de informação que são os dados pessoais, e ela veio para organizar um pouco da responsabilidade das empresas com relação a esses dados pessoais. Então, é uma coisa que vê como resposta, e a regulação ela sempre age, no mais das vezes, dessa maneira, mas veio como resposta aquela expressão que, para mim, é de uma felicidade absoluta, que é a expressão que fala da farra dos dados, né? Quer dizer, havia uma percepção, né, quando a questão dos dados como informação já se falou, né, na década de 2000, que os dados eram o petróleo do século XXI, então a ideia era efetivamente que haveria uma mais-valia em virtude desses dados e que o empresário, a organização que trabalhasse com esses dados e tratasse esses dados, perfilhasse esses dados, dotasse esses dados de inteligência, seria ela titular do dado. Mas aí vem a regulação e diz, não, você não é titular do dado, você gastou dinheiro, você colocou inteligência nesse dado, mas esse dado não é seu, ele nunca foi, na verdade. Esse dado é do titular. Então, é mais ou menos isso, né? A regulação veio uma resposta da sociedade na sua concepção. É, eu acho que é ainda mais complexo, né? A gente vai tentar, obviamente, aqui reduzir muito, assim, mas é ainda mais complexo do que isso, porque tanto as pessoas jurídicas como as pessoas físicas não entendiam exatamente quais que eram os direitos, os deveres, porque se você procurar na Constituição, no Código Civil, Defesa do Consumidor, você já tinha praticamente todos os dispositivos para garantir o que vem a LGPD reforçar com multas pesadas, ou seja, os princípios estavam ali, os direitos e deveres estavam ali, mas havia uma dificuldade de todos os lados e, num ambiente complexo, quem se aproveitou disso? Né? Vamos dizer assim, entidades mal intencionadas, como no caso que é conhecido da Cambridge Analytica, Uhum. na interferência da eleição americana, que já foi julgado, provado, ou seja, isso já é um fato, né? Então, assim, quando tem muita complexidade, mesmo quem está tentando fazer o certo, às vezes não acerta, né? Porque Certo. existe uma dificuldade de nomenclatura, de tipificação, eu não sabia que isso era minha responsabilidade, né? A gente vê muito isso Claro, com o LGPD, claro. quando a gente conversa, não, mas quem está fazendo isso é a minha agência, né? Quando eu trabalho com publicidade, sim, mas os dados são do seu cliente, você passou os dados para a agência, você é Uhum. solidário, né? Então, acho que é bem complexo e eu não diria só que só as pessoas, só as empresas, eu acho que a legislação veio por uma necessidade, obviamente, de organizar isso, porque estavam havendo muitos tipos de abuso, né? E aí, talvez, voltando ao dado como novo petróleo, existe uma corrida também pela captura de dados, sem necessariamente uma finalidade associada a isso, o Sim. que fere os princípios e os deveres originais. Uhum. Sem dúvida, a tal da farra dos dados, ela diz respeito a isso. A gente que transita no mercado, que conversa com empresas, a gente vê que muitas delas usam de dados, elas têm um data lake, com uma miríade de dados que foram coletados, elas nem sabem qual a origem, elas foram incorporando esses bancos de dados e não necessariamente é aquela história, né? Como o custo de você obter um dado ele é muito baixo e com efeito multiplicador do dado, então você toma o dado da pessoa para deixar reservado e você nem sabe para que você vai usar depois. Portanto, essa questão de desassociação à finalidade, você tem toda a razão. E aí vem a Lei Geral de Proteção de Dados, a reboque da GDPR europeia, e diz, não, peraí, você só vai coletar o dado se você tiver uma finalidade específica que você vai obter consentimento do titular, via de regra.
salvo as exceções. Agora, obviamente, né, a gente está numa corrida pela adequação, né, e pela moralização desses dados e pela conformidade à Lei Geral de Proteção de Dados. A gente tem acompanhado as discussões aí sobre a prorrogação, na entrada em vigor da lei, tem muita lacuna ainda na lei, não existe uma autoridade nacional formada, ninguém sabe muito bem como as sanções da lei vão ser aplicadas. O empresário, quais são os efeitos dessa instabilidade, dessa insegurança? A gente, né, escolheu esse tema porque esse momento que a gente está vendo agora, né, que a lei ela já foi publicada, né, ela está com o vacatio legis, ela está postergada a validar a lei já foi publicada, né, ou seja, assim, a gente tem um atraso, vamos dizer, das multas aí, das obrigações da lei, que a gente não sabe se ele vai para o futuro ou se ele ficou no passado, né? E essa Exato. insegurança tem feito com muitas empresas que estão olhando essa nova lei, como a gente tem esse já viés construído aqui no Brasil, por mais um problema, mais uma obrigação, mais um custo, né? E a gente escolheu esse tema, Marco, porque eu acredito que a LGPD ela pode ser uma ferramenta estratégica, ela pode ser uma ferramenta em que a liderança não olha essa lei como mais um custo, mais uma obrigação, mais um problema, que se puder atrasar um pouco mais, melhor, né? Assim, hoje, todas as empresas já têm problemas demais, ainda em momento de pandemia, e a gente olhar isso por uma outra ética, né? Olhar por um outro prisma, né? Então eu diria que tem muitas tem muitas empresas que não estão prontas ou que não entendem e que estão com este assunto nesta caixinha, ainda da insegurança jurídica e ainda de custo e problema. Eu queria, como a gente planejou, trazer para o outro lado do prisma, que é, se o mundo inteiro está publicando leis de proteção de dados, se cada vez mais se fala de privacidade, especialmente aí com essa facilidade de obtenção de dados, o que um líder, o que um executivo, o que um gestor de uma empresa deveria fazer com isso, né? Na nossa visão, e eu sou muito objetivo com relação a isso, a gente deveria se preocupar com o interesse da sociedade, com os direitos constitucionais, né, que as pessoas têm à privacidade, e a gente deveria fazer isso não por causa da lei, não por causa da portaria, a gente deveria fazer isso porque é o que a sociedade espera da gente, né? A gente, quando começou a ver a GDPR, a gente ainda não tinha claro o caso do Cambridge Analytica com o Facebook, interferência de eleição, e outros que estão sendo investigados ao redor do mundo. Hoje a gente já tem. Então, um líder, um empresário, um gestor, ele não pode esperar dar errado ou ter uma multa como um incentivo para fazer algo em direção aos seus clientes, aos seus constituintes ali do negócio, né? Eu acho que a gente tem que olhar dessa outra forma, porque a complexidade técnica que envolve privacidade e meio digital é alta, né? Então, muitas vezes a gente não sabe que o sistema do RH de táxi ele está sendo coberto pela LGPD. Então, a gente não pode mais mandar um e-mail com destino e origem de um conjunto de pessoas para uma lista de distribuição de e-mail, porque eu estou dando um dado pessoal sensível, que é onde ele mora, para onde ele foi, para uma pessoa que não precisa saber disso, tanto quanto captar dados. Por exemplo, um cadastro. Eu fui comprar uma camiseta, me pediram até a minha religião, né, o time que eu torço, e aí a gente não pode entrar nesse tema que é bastante sensível e privativo e não está de acordo com a Melhor não, né? finalidade aqui da conversa, né? Melhor não. Então, assim, essa complexidade técnica, ela é um gap de um problema mundial. E eu acredito que é papel do líder olhar por isso como uma oportunidade de se alinhar aos interesses da sociedade. Muito bem, então você chama atenção para um fato que é uma questão bastante importante, Paris, e hoje que você está na Natura, a Natura normalmente é citada como paradigma, né, daquilo que John Elkington, em 1999, chamou de triple bottom line,
e é interessante dizer isso porque muitos dos empresários eles veem essas questões todas de conformidade, né, e de regulação como um custo, né? Então, os empresários eles procuram esticar a corda até o momento anterior da ruptura para poder implementar esse tipo de mudança. Mas no seu entendimento, pelo que eu estou avaliando, existe uma mais-valia em você ser first mover, né, nessa história. Então, por que não você, antecipando a tendência da sociedade e já vendo, né, que a onda está vindo, não é que você está na praia e a onda está vindo e você está vendo ela já está no seu calcanhar, você ainda assim não faz nada, esse comportamento de leniência não é um comportamento que se espera de um líder, né? O líder, ele, na verdade, ele tem que pegar a tendência e já seguir a onda e já seguir a tendência, e nesse sentido, é muito importante que os dados pessoais eles sejam efetivamente preservados nos termos da regulação, já, né? Não esperando o negócio entrar em vigor e a autoridade sancionar e o Ministério Público procurar, nada disso, né? Perfeito, Marco. Eu vou só aproveitar e fazer um disclaimer, né? Eu entrei faz poucos dias na Natura e eu combinei essa live aqui como um executivo do mercado e eu não teria nem capacidade de falar sobre esse assunto em nome da Natura. Então é só um plug, um disclaimer, né? Que estamos aqui como pessoas do mercado batendo esse papo para outros executivos aí com todo o prazer e com todo o interesse aqui de dividir as nossas opiniões, mas não se confundindo com pessoa jurídica. Ah, não. Passado. E é importante você fazer esse disclaimer. Desculpa te interromper, mas fica tranquilo, porque a Natura é paradigma, cara. Eu sou professor desses temas, a Natura é sempre lembrada, então tá aí no Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, então a par disso, e para Não, sem você que está dúvida. assistindo a gente, para você que está assistindo a gente, que são 39 pessoas aí, a gente vai falar rapidamente, a gente não vai cansar vocês, depois a gente vai abrir para perguntas. Vocês podem fazer pelo botão Q&A, que está aqui no rodapé do Zoom, que aí a gente vai depois reservar uns minutinhos para tentar responder, beleza? Mas desculpa, Paris, você estava falando, então... Imagina. Então, voltando assim, quando a gente olha por aquela ótica que eu falei de custo, de problema e tal, de fato, a prioridade dentro do dia a dia da empresa vai ser, eu quero minimizar ao máximo meus custos, né? Minimizar ao máximo os meus problemas. Então, você tem ali uma matriz de prioridade. Se essa lei só vai entrar em vigor daqui a 2 anos, não vou me antecipar a isso, né? Se a gente olha LGPD apenas como um sinal de um desejo das pessoas de não ficarem recebendo uma publicidade que não lhes interessa, né? Que querem ter o direito à privacidade sobre as suas opções religiosas, orientação sexual, gênero, que são todas as questões de dados sensíveis, né? Se a gente entender que a sociedade espera isso da gente, que isso já foi abusado, é o dever do líder de proteger um princípio. Como a gente estava brincando na nossa preparação, né? Apesar do conceito de privacidade não ser um conceito amplamente discutido aqui na sociedade civil brasileira ainda, como é em outros países e como isso se mistura até com direitos humanos, todo mundo aqui quer ter senha no celular, né? Quer ter os seus momentos de privacidade, seja para ir ao banheiro, como a gente brincou, né? Assim, a gente precisa de privacidade. E então eu entendo que todo mundo que está no papel de líder tem uma responsabilidade de resguardar esse arcabouço de princípios éticos, né? E não esperar uma decisão baseada numa multa, que é apenas um reflexo de um problema global que está acontecendo através de dados e abuso disso por agentes mal intencionados, né? Sim, quer dizer, na verdade, isso já é consenso, né, nas organizações. A gente vê também em outros campos a necessidade das organizações atuarem onde o poder público não chega, não alcança, e também onde a sociedade não consegue se organizar. Eu chamo a atenção às estratégias e iniciativas, por exemplo, de equidade de gênero, equidade de raça, que várias empresas têm tomado, no meu entender, de maneira absolutamente justa e apropriada, oportuna. E gostaria de dizer a respeito também do que você está falando, que ontem eu vi um tweet do Edward Snowden. Ele
Normalmente eu que lido com esses temas de proteção de dados e privacidade, eu costumo falar a respeito disso, e eu ouço de diversas pessoas que elas não se preocupam com a privacidade, que a privacidade morreu. Essas pessoas, elas costumam não se preocupar com a privacidade porque elas dizem que elas não têm nada a esconder. Inclusive, esse é o título do livro que Glenn Greenwald escreveu a respeito de Edward Snowden, No Place to Hide. Né? E aí ontem o tweet do Edward Snowden estava dizendo: você que diz que a privacidade não liga para a privacidade porque não tem nada a esconder, pensa que você falar isso é a mesma coisa que você dizer que não liga para a liberdade de expressão porque não tem nada a falar. Né? E a gente estava brincando até quando a gente falou que se você sair perguntando na rua, por favor, o que você acha sobre a liberdade de expressão? Todo mundo fala, não, muito importante, direito fundamental, é lógico, porque eu preciso me manifestar, eu preciso falar e etc e tal. Então, é muito interessante analisar a privacidade sob a perspectiva da liberdade de expressão, porque ambos pertencem ao mesmo núcleo de direitos humanos. Né? Do ponto de vista técnico, né, do ponto de vista essencial, inclusive das classificações de direitos que são criticadas, mas são classificações, enfim, eles têm a mesma raiz. Né? Tanto o direito de eu me manifestar, quanto o direito de eu ter uma esfera privada, em que ninguém tem o direito de adentrar, porque isso faz parte da minha dignidade, são direitos humanos. Então, você entende que, sob a perspectiva, inclusive, dessa conformação como direito humano, o empresário tem que agir na frente, né? E isso, como você liga isso à liderança, ao fato de ser líder, de chamar para si a liderança? Sabino, quando você fala dos direitos humanos, né, quando a gente fala de princípios bastante básicos, né, e alguns estão claros e alguns não estão claros, né, como a gente vê, por exemplo, essa questão da privacidade, quem está numa posição de liderança, quem está numa posição de gestão, tem uma responsabilidade além do cargo, tem uma responsabilidade de cuidar das pessoas, de tomar decisões que impactam uma rede, né? Uma rede de pessoas que se multiplica e a gente tem visto cada vez mais na sociedade que os negócios que não seguiam por princípios éticos, pelo que o público está querendo, são negócios que ficam para trás, né? Então, se você está numa posição de gestão, de liderança, e você quer ter o seu emprego daqui a 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, você tem um dever ético que vai além ali da sua função e tal, de defender as coisas certas, de defender os direitos e deveres seus, das pessoas que trabalham contigo, e isso, a gente tem um exemplo aí da publicidade que a gente reservou para trazer para cá e para conversar um pouco. Isso está afetando os negócios, né? Então, quando a gente fala de publicidade, a gente descobriu que além dos dados, a gente tinha um segundo problema secundário, que hoje também já é assunto de elevador, né? Apesar que elevador com máscara, né? Não misturando as pessoas do andar, com distanciamento social, que são os fake news, né? Fake news já virou piada de família, né? No grupo da família. E fake news a gente percebeu Virou. que, quando a gente fala de publicidade, a gente percebeu que existiam sites construídos, organizações criminosas, redes, financiamento de grupo ilegal, manipulação da verdade, e aí a gente viu a sociedade civil se organizar e criar um perfil anônimo, que é um tema interessante, chamado Sleeping Giants, que ela fica denunciando quais são as marcas que estão anunciando em sites que estão propagando fake news. Então, olha que interessante, pô, tem lei, tem, tem a necessidade das empresas de fazer uma publicidade mais eficiente, com mais agilidade, com mais alcance. E se por acaso essa publicidade cair num site, que seja um site que esteja propagando informações falsas, a sociedade se organizou, criou grupos anônimos que vão lá e tornam essa informação pública.
E as empresas estão respondendo, né? Quem não conhece aqui o perfil do Sleeping Giants no Twitter, eu recomendo entrar e dar uma olhada para ver o que está acontecendo. Tem empresas que respondem, falam, pô, obrigado por me avisar, né? E levam este sinal da sociedade como uma coisa positiva para o seu negócio. E aqui a gente não vai entrar na construção de marca, de reputação, né? Mas é óbvio que se eu tenho ali um local onde tem informação maliciosa, com interesses que não são claros, que não respeitam a verdade, é óbvio que qualquer empresa estar associada a isso é ruim para a empresa. Isso aí a gente não precisa explicar, não precisa desenhar na lousa, né? Agora, devido à complexidade, devido à escala, devido até à questão da sofisticação desses grupos organizados e criminosos, a sociedade civil se organizou e falou: pô, faça isso, por favor, para bloqueia esse site aqui. Ela criou como se fosse um quinto poder, quarto, sexto, vai depender de como a gente quiser estruturar, mas ela criou a polícia do bem, né? E, e é um movimento que não para de crescer no mundo, esse do Sleeping Giant. Então, esse para mim é um sinal muito atual, é um sinal muito verdadeiro de que se você não fizer o que é o certo, o seu negócio, a sua carreira, a sua posição vai ser afetada. Então, por isso que eu chamo essa responsabilidade para qualquer líder. A gente, assim como a gente está observando com a questão do racismo, hoje em dia você perceber que tem uma ação racista e você ficar quieto, hoje em dia você está sendo considerado racista, porque você não se opôs. Hoje em dia, o normal, esperado, principalmente pelas minorias e por quem sofre o racismo, é que a gente seja antirracismo e não que a gente não seja racista, né? Ou seja, que a gente seja guardião dos direitos e princípios éticos. O movimento que a gente viu recentemente do Black Lives Matter, em plena pandemia, no mundo inteiro, é um sinal, né? Eu não quero fugir do nosso tema original aqui, mas a gente está construindo aqui, pô, teve dados pessoais, fake news, racismo. A gente está falando tudo de um arcabouço ético, né? De uma construção de valores e princípios da sociedade, da vida, das famílias, das empresas, dos governos, né? Que estão muito à tona e estão sendo muito discutidos de uma forma muito viva. Então, toda pessoa que tem um papel de liderança precisa estar atenta, ser guardiã e procurar se alinhar a esses princípios éticos, na minha opinião, claro. Muito bem, você falou uma coisa assim, falou várias coisas parecem muito verdade, né, Paris? E tem uma questão que eu queria também provocar. A gente sabe, né, a pretexto do que você falou do Sleeping Giants, denunciar, né, se é que eu posso usar essa palavra, marcas que acabam anunciando em sites ou conteúdos na internet que não sejam tão confiáveis assim. Você soma isso às denúncias de algum tempo atrás de que no YouTube algumas marcas importantes estavam associadas a links de ações do Daesh, que é o Estado Islâmico, e também, né, ao boicote que várias das marcas fizeram ao Facebook em virtude do alegado fato por essas marcas de que o Facebook não dava conta de remover o discurso de ódio com absoluta prioridade. Queria perguntar para você, do ponto de vista da publicidade, a gente sabe que a publicidade ela mudou nos últimos anos, né? Inclusive, muito principalmente em virtude do advento da internet. E a gente passou, parece, né, de um esquema em que havia controle, que é o esquema da chamada mídia tradicional. Então, eu tinha uma edição, a minha timeline era o pessoal de operações que fazia e deixava um intervalo na televisão ou no rádio perfeitamente linear, era uma beleza, estava tudo controlado, tinha uma curadoria, eu editava. Para um lugar em que não existe necessariamente essa curadoria. Então, é correto a gente falar que hoje
essa história do controle. É possível você ter controle na internet com relação ao que você anuncia, Paris? Ótima pergunta, Marco. Eu vou voltar no começo da pergunta. Quando você falou que a publicidade mudou, né? Eu vou fugir dessa pergunta, porque eu acho que isso é assunto para um conjunto de lives com um conjunto de pessoas e cada um deve falar uma coisa diferente, né? Alguns vão defender que sim mudou, outros vão defender que nunca mudou e acho que esse é um tema para outra conversa. Mas quando a gente fala dessa questão da transformação da forma de ser feita, a gente podia pensar que a gente tinha menos de 20 canais de televisão aberta, depois, só pensando no meio de vídeo, tá? Só fazendo um corte. Depois eu passei a ter centenas de canais de cabo e depois eu passei a ter centenas de milhares de sites, né? Então, quando eu vou em direção a essa complexidade matemática, falando em termos de ordem de grandeza, o trabalho operacional para que eu compre publicidade e tal, ele começa a ficar mais caro do que a própria publicidade, né? Eh, então, obviamente, existe um desejo, por parte dos anunciantes, por parte dos veículos, de encontrar formas eficientes de se conectar todas essas oportunidades de conectar marcas com audiências, Sim, e isso se tornou o que, de uma forma muito resumida, o que a gente ouve falar e chama de mídia programática, né? Formas perfeito, automatizadas de compra e venda. perfeito. E, e, e como toda inovação, ela começa com defeitos, com falhas, e conforme ela cresce, ela vai se transformando e vai encontrando novas oportunidades, novos desafios. E respondendo à sua pergunta, eu tenho uma opinião pessoal, não vou dizer que isso seja uma verdade absoluta do mercado, de que esta complexidade cada vez maior que a gente viu nesse exemplo que a gente deu apenas do formato vídeo aí, né, da TV aberta para o cabo, para o ambiente digital, a minha percepção é de que essa complexidade vai continuar aumentando, né? Ela vai continuar aumentando. Então, você falar que você trabalha com segurança de uma forma afirmativa, eu acho que é talvez a forma errada da gente interpretar como que uma empresa vai utilizar dessa escala. Porque se você quiser ter 100% de segurança, você talvez não faça nada, né? Seja um exagero. Se você quiser aproveitar tudo e terceirizar essa responsabilidade de seus deveres para os outros agentes da cadeia de valor, você vai estar do lado errado. Você tem que encontrar no meio desse caminho qual que é o ponto que é economicamente viável, que é compatível com as suas ambições. E eu acredito que diferentes empresas, marcas, tal, vão estar em diferentes níveis dessa escala. Só que essa complexidade ela não para de aumentar. E isso não é necessariamente ruim, isso é um fato, né? Isso aí é da evolução tecnológica, né? Uma das histórias famosas que eu gosto é que quando foi lançado o primeiro carro, houve uma lei que obrigava que na frente do carro viesse uma pessoa avisando que o carro ia passar, porque a sociedade não estava acostumada com o carro, né? Então era uma coisa muito perigosa para a vida humana. A gente pode dizer que essa lei foi do lobby de quem tinha cavalo, né, de quem tinha uma frota de cavalos, não queria que o carro roubasse ali o seu mercado, né? Mas é uma história sobre a inovação, né? Aham, E não fazia sentido eu ter um carro que andasse mais devagar do que uma pessoa, porque claro. então assim esse desconforto dessa evolução, dessa complexidade e esse ajuste, eu acho que ele não vai parar nunca mais. E hoje em dia é um grande desafio das empresas falar: eu estou 100% seguro, com o máximo de escala, com o máximo de aproveitamento de todas as oportunidades que existem. Mas eu não acho que exista um benchmark daqui para frente está certo, daqui para frente está errado.
Eu acho que isso vai depender. Você é uma marca global, você é uma marca local, você é uma empresa grande, você é uma empresa pequena. Eu acho que todos esses componentes vão influenciar em qual nível que você que você tem a capacidade de chegar de controle e de domínio, mas é o processo que a gente popularmente chama de enxugar gelo. Ele não acaba. Não é um trabalho que vai acabar no semestre que vem, porque isso faz parte desse mundo ágil, desse mundo volátil, desse mundo que está numa constante transformação, principalmente porque a tecnologia deixou de ser barreira, né? Se a gente pensar 20 anos atrás, eu tinha que ter engenheiros, eu tinha que ter milhões de dólares para eu construir uma solução para processar um conjunto de dados. Hoje em dia, eu com 100 dólares, eu na nuvem consigo fazer coisas que antes eu não conseguia. Então, esse custo da tecnologia que caiu quase para zero, né, e essa popularização de programação, ela vai gerar novos casos de uso, novas formas de interações de negócio, que vão continuar desafiando esse conceito de segurança do ponto de vista de operar nesse mundo extremamente volátil e em transformação. É esse mundo que mundo VUCA, né? Que todo mundo gosta de usar a expressão, esse mundo que a gente vive, que é o mundo VUCA. Embora eu mesmo, com todas as minhas imperfeições, eu tenha dúvida se em todas as eras e todas as gerações não pensavam que elas estavam no mundo VUCA também, né? Costumo dizer, né, que para os meus alunos que a gente fala que a gente vive numa era de inovação incrível, maravilhosa, e eu costumo dizer que a gente pensa isso porque a gente não viveu na Revolução Industrial, né, do século XIX, a primeira Revolução Industrial, porque você pensa o que aconteceu quando as pessoas viram a luz pela primeira vez, né, ou então falaram no telefone pela primeira vez, quer dizer, um negócio que se fala, uau, né, é um negócio maravilhoso. Então, Paris, você, meu amigo, minha amiga, que vocês estão vendo a gente, vocês podem fazer perguntas aí pelo botão Q&A, que já a gente vai abrir a palavra para vocês. O nosso webinar aqui, ele tem escrupulosamente 1 hora de duração. Então, a gente vai deixar os últimos 15 minutos, ou seja, daqui a 7 minutos, para responder as perguntas de vocês. Eu estou vendo aqui que tem no Q&A, tem uma saudação para o Paris, né? A Rei e o Alan, eles estão te assistindo, Paris. Não sei se você chegou a ver isso. Pode mandar um tchauzinho para a Eu, Rei e para o Alan. eu não tinha visto aqui o Q&A, hein? Pô, um beijo para a Rê, um abração para o Alan, grandes amigos. Eles estudaram comigo e com minha esposa. Gastronomia, né? Que é uma outra história também. Boa, boa, garoto. Então você vai cozinhar para a gente vai fazer um webinar sobre a cozinha com o Paris, né, daqui a pouco. Então, meu amigo, eu entendo perfeitamente o que você está falando, e aí você falou sobre segurança, né, a segurança do anunciante a respeito de onde a sua publicidade vai parar. E a gente talvez chegue num consenso aqui que por mais esforço, né, que os intermediários de aplicação eles empreguem nesse controle, a gente ainda está longe de ter formalmente esse controle. Isso pode significar, em virtude de ações como essas, de boicotes, Sleeping Giants, etc., um retorno Você, dos anunciantes para os meios tradicionais, como TV e tudo. desculpa, Marco, para mim cortou um pouquinho. Você pode só repetir a pergunta? Eu quis, a minha pergunta foi, vou até desligar meu vídeo aqui para ver se não é a minha internet. A minha pergunta foi no sentido de que, já que nós temos todos esses movimentos aí uma associação mais ética das marcas, e porque nós temos uma impossibilidade técnica, pelo menos por enquanto, dos intermediários de aplicação de controlarem 100%, você entende que pode haver uma tendência de retorno, regresso dessas marcas com mais volume de investimento para as plataformas tradicionais de mídia? Não, entendi agora a pergunta e acho que a pergunta é ótima. E você até tinha mencionado aí a questão de brand safety, de marcas fazendo boicotes e tal, e talvez não tenha ficado claro na outra construção, né? A minha opinião pessoal, de novo, sendo super separando muito aqui, ela é que esse risco não existe
de um retrocesso, né? De um retrocesso quando a gente fala na questão da linha do tempo, porque eu não estou querendo julgar o valor, né? Eu não estou querendo dizer que um vale mais do que o outro. Eu acredito que não tem volta, esse avanço, porque ele faz parte dessa construção atual da sociedade VUCA, né? Eu vou aproveitar aqui a presença do Alan e da Renata, e misturar um pouquinho de gastronomia, né? O homem das cavernas, ele era nômade, né? E o objetivo dele era não ser comido por um leão, né? Ou um bicho maior do que ele, e conseguir pegar um bicho menor do que ele para não morrer de fome, né? E quando o homem encontrou o fogo, foi a primeira grande transformação, né, da gastronomia e da evolução do homem, porque aí o homem parou de ser nômade, porque ele conseguia, ao pegar um animal ali, um javali, ele conseguia já fazer um churrasquinho que tornou a carne mais palatável, né, ou seja, ficou mais gostosa, e o fato de você cozinhar a carne afastava os predadores, porque quando você tinha ali uma carniça, né, você atraía os predadores que achavam que você ia ser o jantar. E aí o homem deixou de ser nômade e começou a fazer o primeiro churrasquinho e começou a ficar ali numa caverninha ali, criando, ou seja, a tecnologia do fogo, ela impactou o desenvolvimento do homem do ponto de vista fisiológico, a organização da sociedade, e os hábitos, assim. Então eu acho que, assim como foi o fogo e o sal também transformou muito a gastronomia, que é uma outra história, sim, as transformações tecnológicas que vieram, elas vão desafiar a gente a encontrar essa nova organização das coisas. E essa agilidade, esse mundo VUCA, de novo, na minha opinião pessoal, ela, ela não vai estabilizar e vamos viver um mundo agora. Agora vai ficar como foi há 20 anos atrás. Agora eu já sei como que funciona. Eu acho que essa transformação vai continuar impactando negócios, modelos, entendimentos. Por isso, até abrindo para as perguntas, que ainda, pelo menos aqui não apareceu nenhuma, a gente quis fazer essa live para falar sobre princípios e ética, né? Ou seja, se eu sou um gestor que eu não estou preocupado com o que é certo, eu estou preocupado só com a portaria, com a última lei, com a minha obrigação, eu vou estar sempre atrasado, né? Ou seja, esse mundo em transformação, ele é um fato, né? Então eu acho que o retrocesso, fala assim, bem, então eu não vou mais fazer mídia programática porque tem um risco, né? Seria como assim, pô, então não vamos deixar o carro ser produzido em larga escala, porque tem um risco do carro atropelar as pessoas. Eu acho que isso é natural do comportamento humano no sentido do desconforto, da resistência à inovação. Mas a inovação ela continua acontecendo porque ela faz parte da busca humana aí de evoluir, de mudar, de encontrar novas coisas. E até hoje ela não parou de acontecer. Eu acho que ela não vai parar de acontecer, né? Então, de novo, na minha opinião pessoal, por mais risco que tenha, também tem benefícios, né? E um retrocesso no sentido de eu vou deixar de fazer essas coisas para voltar a fazer o que eu sabia fazer e era seguro, ou já estava num nível de conformidade bastante confortável, né? Eu acho que é não estar alinhado com a transformação da sociedade. E a gente vê isso quando a gente olha diferentes faixas etárias, tem diferentes hábitos de consumo de mídia, diferentes respostas a estímulos de mensagens publicitárias por diferentes formatos, com diferentes narrativas. Então, eu acho que não tem como a gente fugir, como profissionais e líderes, dessa complexidade. E eu acho que é contínua essa complexidade. Pois é, então quer dizer, a gente vive aí em transformação, isso é uma questão que a gente, todo mundo sabe disso, as marcas sabem disso, os consumidores, eles sabem disso, mas você chama atenção para algo que é muito importante, né? Que já é muito falado nas organizações, e aquilo que, de novo, né, John Elkington disse, que não é o lucro é um aspecto importante, mas ele não é a finalidade, não é onde nós queremos chegar. Nós queremos chegar, na verdade, numa organização que tem a noção da sua função social, tanto com sustentabilidade ambiental, como também com responsabilidade social, além de, evidentemente, a viabilidade econômica. Então,
essa ideia, né, da ética como princípio, a gente vai conseguir girar o nosso negócio, mas não a todo preço, não a qualquer custo, não às custas da saúde dos outros, não às custas das melhores práticas. Essa é uma ideia bastante presente nas organizações de hoje. E isso é fundamental para o líder de hoje, né? Exato, Sabino. Esse arcabouço estratégico econômico, né? A economia do Friedman já foi declarada morta algumas vezes, né? Porque visava somente apenas o lucro, né? Essa era a única função das empresas. Isso já caiu, né? Quando a gente pensa no arcabouço moderno, e a gente tem inúmeros exemplos de empresas de sucesso que adotaram e estão dando certo. E eu vou aproveitar esse gancho dessa pergunta só para realmente fixar aqui na live a questão dos princípios éticos como um direcionamento de liderança, de estratégia, de design, né? Quando eu falo design, eu estou falando lato sensu, assim. Quando a gente pensa num ponto de contato com o cliente ou num produto, a gente tem que colocar os valores éticos na construção desse produto. E não depois que o produto estiver pronto, como a gente falou lá no começo da relação de tecnologia, de inovação com a área jurídica. Quando o produto estiver pronto, eu só peço o parecer para o advogado do que eu preciso pôr ali no termo de aceite. Não funciona mais. Né? Assim, os produtos não vão ser mais desenvolvidos assim, porque a própria legislação já pede princípios, finalidades, ou seja, não é mais possível fazer assim. E a gente tem duas perguntas aqui do Caetano. Aí, Exatamente. A primeira Caetano, pergunta do Caetano é a seguinte: nota-se no mercado publicitário, agências, uma mudança em relação às formas com que se elaboram os anúncios devido ao uso de dados sensíveis, mesmo que tardio. Concorda? Caetano, adorei a pergunta. E tem um fórum americano chamado Reddit, que que tem de tudo lá dentro, né? E ele tem um fórum lá, é como se fosse um grupo público, né? Onde todo mundo pode postar e tem um lá com anúncios antigos, né? É, eu queria ter o link aqui para postar aqui no chat agora, eu não tenho, né? Mas quando você vê os anúncios antigos, por exemplo, os anúncios de cigarro, né? Os anúncios extremamente machistas, né? É, e eu vejo a sua pergunta, eu penso assim, eu acho que sempre vai ser tardio, né? Essas mudanças. E eu estou falando isso porque o que a gente começou a falar com LGPD é exatamente isso. A gente não pode mais deixar para ser tardio. E o motivo pelo qual eu acho que sempre vai ser tardio essas mudanças é por causa da forma como o cérebro humano funciona. A gente tem vieses cognitivos, a gente tem construções sociais, viés inconsciente, a gente tem uma série de coisas que comandam as nossas decisões e as nossas ações que a gente não tem consciência. E quando a gente fala, por exemplo, de diversidade, isso já é um assunto que começou a entrar nas discussões, né? Assim, o viés inconsciente. Se você e a gente tem exemplos disso em empresas, exemplos jurídicos, né? Ou seja, você tem que tomar alguns cuidados antes de tomar algumas decisões, ou seja, ter princípios, porque se você for criar o seu critério depois que a decisão acontece, você é afetado não pela sua opinião consciente, você é afetado pela construção social que você viveu. Eu fui muito longe aqui, mas o que eu queria dizer é assim, existe um motivo do porquê que é tardio. Esse motivo é a forma como o cérebro humano funciona, né? Assim, a gente não tem o controle 100% racional de todas as nossas ações e a gente mesmo se engana com decisões. Isso está ficando bastante claro agora com as questões de racismo, de diversidade, né? E eu acho que a linguagem publicitária ela depende de inúmeras cabeças que foram formadas e forjadas em inúmeras campanhas e processos e empresas, e essa mudança ela é lenta, né?
E ela depende de líderes corajosos, como a gente pode dar o exemplo aqui de um dos favoritos, da Nike, quando a Nike resolveu desafiar um esporte para apoiar a causa do jogador, que é o Colin Kaepernick, se eu não me engano, porque ele estava sofrendo racismo. E quando a Nike fez isso, ela cresceu, né, como marca, como reputação, porque o jogador estava sendo, enfim, estava sofrendo racismo ali. E isso precisou um anunciante corajoso, ousado, determinado fazer, para que outros anunciantes percebessem e falassem, putz, mas eu também poderia fazer isso. Então é um movimento lento, e eu estou acreditando isso aí ao funcionamento humano. E aí tem mil disciplinas, psicologia, neurociência, behavioral economics, tem mil coisas aí que nem eles se entendem, não existe uma linha universal do que funciona, o que não funciona, e para mim publicidade, cada empresa é diferente da outra, é diferente de contabilidade, é diferente de infraestrutura, de logística, que a gente pode ser mais comparável, né? Então, eu como pessoa, quando vejo as coisas que me incomodam, eu acho que é tardio, mas eu entendo que existe um movimento que ele depende de uma reação em cadeia, que é lenta, né? Então, a gente está aí a 8 minutos do final do nosso webinário e eu queria já, enfim, não, acho que não dá de responder perguntas, mas você fica à vontade. Temos mais duas aí no Q&A. Eu acho que tá para você responder uma delas, talvez, para já passar para suas considerações finais, respeitando aí a nossa audiência. Então, Primeiro, vamos os princípios de responder uma do... Rogers, e eu acho que os princípios Eu ia Rogers devem ser privilegiar o do Carl Rogers Marcelo sobre aqui a... pelo tempo, porque a Ah, gente sim. Na acabou de responder publicidade, uma toda do inovação é Caetano. evolução e vice-versa. Uhum. Tem a famosa frase, né, da publicidade, que nada se cria, tudo se copia, né? E até quando se fala de direito autoral, é um assunto, uma zona cinza, né? Uma faixa de gás ali. Mas eu acho que a criatividade humana ela é infinita e não existe inteligência artificial ou capacidade computacional ou nada conhecido com a capacidade humana de criar coisas novas e diferentes, né? A máquina ela consegue executar a mesma coisa várias vezes, melhor do que os humanos. Hoje a máquina enxerga melhor que os humanos, ouve melhor que os humanos, né? Mas no sentido da criação, que é uma parte muito importante da publicidade, tem uma coisinha aqui dentro que a biologia, as ciências ainda não entendem exatamente o porquê, que é infinita, né? É, então eu acho que sim, né? Toda inovação é evolução, porque no momento que você atinge um novo patamar criativo, você provoca e o cérebro humano ele consegue mais uma vez tentar a partir disso criar uma coisa nova, e criar uma coisa nova é uma inovação, mesmo que tenha inspiração, mesmo que tenha, e isso é um moto contínuo, assim, isso de novo, na minha opinião pessoal aí, assim, isso é uma verdade, né, assim, eu acredito na capacidade humana de sempre trazer uma coisa que não foi pensada antes, ou que tem um significado diferente, ou que tem um momento certo, e que gera efeitos incríveis, emocionais, efeitos contábeis lá no caixa da empresa, efeitos de movimentação da sociedade, assim, eu acredito que sim. Muito bem, então. A gente chega aqui ao final do nosso webinar, Paris. Eu queria que você tirasse um minuto aí para suas considerações finais, por favor. Considerando aí que nós temos 33 pessoas nos assistindo nessa sexta-feira gélida na cidade de São Paulo e por aí também, né? Não só a internet propicia esse movimento de ubiquidade. A palavra é sua, meu companheiro. Por favor, suas considerações finais. Primeiro, estou honrado aqui de estar contigo,
um profissional, professor, pesquisador, uma pessoa que eu admiro na pessoa física, na pessoa jurídica, na pessoa acadêmica. Uma honra estar com o senhor, no sentido do respeito e de todo o meu prazer, e de ter essa audiência aqui aquecendo essa nossa sexta-feira fria, né? Acho que isso para mim é mais importante do que as considerações finais, porque somos pessoas e isso é a coisa mais importante, mais valiosa e mais gostosa de estar vivo e ser humano, né? Sobre esse tema aí complicado que a gente resolveu falar, o que eu quero é convidar as pessoas a saírem do modo automático, de fazer o que é o seu job, de fazer o que a empresa espera de você e de ir além, e de defender os princípios éticos, defender o que é certo. Isso em tudo, seja no seu prédio, seja no busão, seja no condomínio, no clube, no futebol, nas empresas, porque a gente precisa cuidar da gente, né? A gente precisa cuidar dos seres humanos e isso depende de princípios, né? Isso depende de ética, isso depende da vontade de fazer o que é certo, né? Então eu convido as pessoas a, quando estiver no job lá, tendo que criar um produto, tendo que resolver um problema tal, de sempre que possível respirar, olhar para cima e falar, poxa, mas será que eu estou fazendo o que é certo, o que é melhor, o que as pessoas esperam? Porque às vezes eu estou ali querendo resolver o problema do trimestre, né? Eu estou querendo terminar porque eu quero ir para casa. Uma vez ou outra, fica mais 10 minutos e coloca essa lente, coloca essa cor adicional que eu não tenho dúvida nenhuma de que a satisfação vai ser maior, o resultado vai ser maior e a longevidade de tudo isso vai ser maior e vale a pena. Então é isso que eu diria aqui de consideração final. Não há dúvida disso, Pares, eu retribuo aí seus votos, para mim também é uma honra estar do teu lado. Você me conhece, eu não sou de bajular as pessoas, mas no seu caso especificamente você merece bajulação, porque você é um cara diferente. E eu sempre, quando te ouço, eu me sinto um pouco mais inteligente, porque eu sempre aprendo. E dizer muito obrigado em nome da FIA. A FIA mantém as portas abertas para você, quando você quiser voltar. Para você que está assistindo a gente, também queria agradecer bastante a Fundação Instituto de Administração. Ela sempre procura trazer o melhor conteúdo para você, com profissionais de gabarito de ponta, e a gente fazer você pensar sempre, né? E acho que a reboque do que você está falando aí, Pares, tem alguns princípios que são princípios inegociáveis, né? E tem coisas que são muito fáceis de fazer. A gente precisa colocar na cabeça que mentir é uma coisa muito difícil de fazer, porque mentir dá trabalho. Você sempre tem que lembrar da versão que você contou para mentira, ao passo que quando você fala a verdade, ela vem automaticamente na sua cabeça simplesmente pelo fato dela ser verdade. Então, se a gente faz essas coisas simples no nosso cotidiano, a gente vai fazer também nas organizações. Então, muito obrigado, meu amigo. Você fica com a gente, esse conteúdo vai ficar gravado. Você pode procurar o Pares, é fácil de achar ele, pode me procurar, pode procurar a FIA. A gente tem as portas abertas para você também. Muito obrigado. Fiquem bem, cuidado para não pegar friagem, porque dá gripe, e gripe nesse período é complicado. Fiquem com Deus e a gente se fala. Um abração para vocês. Tchau, tchau.